Meus queridos e amados irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. E mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação no coração, aqui estamos para juntos aprendermos de Deus, discorrermos com base sempre na inerrância das Escrituras acerca de mais um desafio que o Espírito do Senhor nos impõe para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento na fé. E a temática de hoje são os chamados atos proféticos. Na Bíblia, irmãos, o ato profético ou ato simbólico, ele é praticado, por exemplo, pelo profeta Ezequiel. Nós também encontramos referência em Isaías, em Jeremias, Oséias, até mesmo Ágabo, lá no Novo Testamento, anunciavam uma profecia através de uma espécie de encenação. Porque o ato profético é uma encenação. Essas encenações, irmãos, elas não tinham poder em si mesmo. Não era o ato simbólico que provocava um determinado evento, mas ele apenas anunciava um evento da parte de Deus. O profeta ouvia a voz de Deus e proclamava sua mensagem ao povo por meio de palavras ou por meio de uma representação encenada. No caso de Ágabo, por exemplo, as suas mãos foram atadas por um cinto, anunciando a prisão de Paulo em Jerusalém, como nós vemos lá em Atos 21, 11. Representar uma profecia por meio de um ato simbólico era uma forma de dramatizar e de dar força ao apelo exortativo da profecia. Eu queria que nós aqui analisássemos alguns exemplos. Olha, o profeta anunciando a divisão de Israel após a morte de Salomão, nós vemos isso lá em 1 Reis 11, de 29 a 31. Sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, que é o profeta aqui em questão, o sionita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e os dois estavam a sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Nós sabemos como foi que essa história continuou. 10 tribos se rebelaram contra Roboão, por causa dos pesados impostos que foram instituídos por Salomão, que ele se negara a reduzir, e uniram-se a Jeroboão. Ao norte, formou-se uma confederação de 10 tribos e ao sul, as tribos de Judá e Benjamim se uniram formando o reino de Judá. Enfim, a profecia foi cumprida tal como foi representado pelo profeta. Nós temos também o exemplo do profeta Isaías anunciando a invasão dos assírios. Isso está lá em Isaías capítulo 20, verso 2. Falou o Senhor naquele tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Ainda que seja difícil, irmãos, nós imaginarmos hoje um profeta como Isaías andando descalço e nu, foi exatamente isso que aconteceu. Mas essa atitude tinha uma finalidade bastante específica: anunciar a tomada da Etiópia e do Egito pela Assíria. O que estava ocorrendo era o seguinte: Israel estava pagando tributo à Assíria desde o ano 734 a.C. e tinha planos para pôr fim a esse jugo, unindo-se ao Egito e à Etiópia numa tríplice aliança. Então Isaías percebe que essa união não daria um bom resultado e ele anda nu e descalço como um prisioneiro de guerra para alertar o povo. Se a nudez de Isaías foi completa ou não, como muitos gostam de discutir, quem tem tempo, né? Isso é algo completamente irrelevante de se dizer aqui. O fato é que ele queria representar a ruína dessas nações, encenando o modo como eles seriam levados cativos. Então, alguns comentaristas argumentam que o ato simbólico ele é um resquício de antigas práticas mágicas do Antigo Oriente. Eu já li alguns comentários a esse respeito, mas essa afirmação ela não possui razão de ser. Quando um xamã, um mago ou um feiticeiro realiza um ritual, ele crê que esse ato tem o poder de modificar o curso da história. Recorrendo novamente ao exemplo
dos profetas, de outros relatos bíblicos que a gente vê, nós podemos afirmar que na magia, o ritual mágico, ele tem o mesmo poder de mudar as condições mais dramáticas e mais contundentes da vivência daqueles que se envolvem com esse tipo de prática. Na magia, o ritual, ele não anuncia um evento, mas ele tem o poder de modificar o curso da história. Tem sido muito comum nos dias de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, se nomear práticas mágicas como sendo um ato profético. É uma autêntica feitiçaria. Existem alguns que jogam azeite, jogam trigo, jogam vinho no mar, dizendo que esse ato tem o poder de mudar uma realidade social ou espiritual. Nós temos aí conhecidos expoentes do neopentecostalismo translocado brasileiro que praticam isso quase que diariamente. Um deles chegou a afirmar que o ato profético é uma mensagem enviada ao reino do Espírito que ratifica a ação da fé e da palavra. Mas na Bíblia, irmãos, pelo contrário, o ato profético ele era uma mensagem de Deus enviada ao profeta. Portanto, aquilo que acontecia no passado, que tem sido vergonhosamente reivindicado por esses falsos apóstolos de hoje, nada tem a ver com o que se pratica hoje com o nome de ato profético. O que se pratica hoje com esse nome está muito mais próximo das práticas ocultistas, das feitiçarias, de tudo aquilo que a palavra de Deus condena nesse aspecto, que eram práticas que afirmavam ter poder em si. Os atos proféticos que eram realizados pelos verdadeiros profetas de Deus eram apenas um simbolismo daquilo que Deus realizaria. É importante colocar, irmãos, que nenhum profeta bíblico profetizava por si mesmo. Hoje nós vemos aí esses falsos apóstolos, esses oportunistas, realizando marchas proféticas, contornando cidades, tocando chofar, jogando elementos proféticos como óleo, sal, trigo, vinho, azeite, afirmando que isso daí vai trazer uma liberação da presença de Deus numa cidade. Isso não tem absolutamente nenhum respaldo escriturístico e é difícil de acreditar que nós chegamos a esse fundo de poço herético que tem sido abraçado e aplaudido por tantos cristãos desatentos e descomprometidos com a palavra de Deus. Mas a grande verdade, irmãos, é que é perda de tempo, é desperdício de neurônios tentar estabelecer um diagnóstico sério para uma prática que não tem nada de religiosa. Porque, na verdade, pertence a um elaborado projeto de dominação mental que visa enriquecer os seus comandantes. Estão enlouquecendo a cristandade atual, meus irmãos. E no coração desses assassinos espirituais, o balcão venceu o púlpito e a magia venceu a Bíblia. A igreja está cheia de ateus que ostentam títulos de pastores, apóstolos, profetas e bispos, etc. Atos proféticos, decretos apostólicos, as células que seguem a lógica das pirâmides financeiras e do mercado de redes, crenças diabólicas como teologia da prosperidade, relação entre entrega de dízimo e bênção material, ladrões que chamam de ladrões quem não dizima, um verdadeiro escárnio à inteligência teológica mais rasteira. O mercado da música gospel com seus shows altamente lucrativos, o modismo das mulheres pastoras que ostentam seu feminismo de rixas de gênero e profanam o princípio bíblico da hierarquia eclesial, tudo isso pertence a um único pacote. O furto a céu aberto que se pratica em nome da fé e que vitimiza uma multidão de crentes preguiçosos, em sua grande maioria, que prefere comer veneno pelas mãos dos lobos engravatados do que se alimentar do manar das alturas, que de maneira tão simples e clara se acham registrados nas sagradas letras. Os atos proféticos são a nossa macumbaria politicamente correta. Nós não precisamos mais de terreiros. Ao invés, meus queridos irmãos, de roupas brancas e colares no pescoço, que se vista terno e gravata sem culpa alguma. Esqueçam os atabaques e agogôs e deixem tudo por conta da nossa banda gospel descolada para embalar o festival de heresias que aflora em forma de frenesi e avassala o culto racional, dando lugar para um festival de loucuras que se praticam em ambientes chamados de igrejas e, para nossa vergonha,
tem o aval de pessoas que deveriam bater no peito e se orgulhar de serem esotéricas ou espíritas, mas que preferem ser chamadas de crentes. Essa semana, meus irmãos, eu tenho lido e meditado muito sobre as cartas do Apocalipse, as cartas às igrejas da Ásia. E Laodiceia não me sai da cabeça. A terrível condenação que se pronunciava sobre ela, irmãos, era devido ao orgulho e à autossatisfação do elemento pagão dentro da igreja, de sorte que a sua comunhão com Cristo se enfraqueceu tragicamente. Uma igreja afogada pelos oceanos da apostasia. A mensagem da carta à igreja de Laodiceia, ela tem sido vista tradicionalmente como uma advertência clássica contra uma igreja corrupta e míope, dotada de uma fé cristã superficial apenas, uma maquiagem espiritual. E o que se pode entender com esta carta, irmãos? Simbolicamente, nós devemos entender que a igreja que merece somente ser vomitada da boca de Deus pode ser qualquer igreja, pode ser qualquer denominação, pode ser qualquer indivíduo que encontrou satisfação em qualquer coisa que não seja o Senhor, que não seja o Deus revelado pelas Escrituras. E por igual modo, a congregação local ou a pessoa que é apostata de Cristo, ela está nessa situação. As pessoas podem seguir o ateísmo, podem seguir heresias como os atos proféticos nas suas crenças e na sua prática diária. Existem muitos crentes professos, como eu disse há pouco, que são ateus práticos, porque agem como se Deus não existisse. Em seu credo afirmam que Deus existe, mas em suas vidas asseveram que Deus não existe. Como está escrito na carta para Laodiceia. Tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Esses são os filhos espirituais da igreja de Laodiceia. Esses são aqueles que nós assistimos nos dias de hoje, dentro desse neopentecostalismo diabólico que tem engolido a cristandade pós-moderna. A igreja dos dias atuais, ela está substituindo a dependência de Deus pela abundância de riquezas materiais. Ela está substituindo a verdade das Escrituras pelo mais deslavado e descarado esoterismo travestido de evangelho. Não é mais necessário ser salvo, o importante é ser rico, porque se diz que a riqueza traduz a bênção da salvação na vida daquele que a possui. Mas Jesus, irmãos, disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Marcos 10, 25. Não é pecado ser rico. O pecado é você se tornar autossuficiente, achando que as riquezas trarão segurança espiritual. E todo esse balaio de mentiras, toda essa parafernália, toda essa encenação, meus amados irmãos, visa não apenas outra coisa senão promover o benefício material daqueles que estão à frente disso, enganando outros tantos, uma multidão ainda maior, com a ideia de que eles também serão beneficiados dessa forma. A igreja de Laodiceia é um contraste, por exemplo, com a igreja de Esmirna. Laodiceia era uma igreja rica, mas era desprovida da graça de Deus. Esmirna era uma igreja pobre, mas cheia e abundante da graça de Deus. Esmirna, meus irmãos, é aquela igreja lá do passado, que aqueles que vivenciaram sabem muito bem a sua grande diferença dessa caricatura que se chama de igreja nos dias de hoje. Fuja dessas mentiras. Fuja desses ambientes corruptos e corruptores. Fuja desses terreiros chamados de igreja. Você não precisa de atos proféticos. Não acredite em decretos apostólicos. Não participe dessas falsas marchas para Jesus. Renuncie essas células que estão completamente dominadas por espíritos de esoterismo. Renegue todos os tentáculos da diabólica teologia da prosperidade. Tudo que nós precisamos para ser salvos, irmãos, não é dinheiro, não é simbolismos, não é representatividades, mas ter o perdão de Deus na nossa vida e o nosso nome escrito no livro da vida. Muitos estão sendo enganados com promessas de prosperidade, com riquezas, por falsos apóstolos, que nada mais são do que mercenários que não têm compaixão do rebanho, arrancando-lhes a pele e a lã,
o leite e tudo mais que as ovelhas possam oferecer, tirando tudo que podem, prometendo aos incautos que, dando o seu tudo ou o seu melhor, receberão 100 vezes mais da parte de Deus. O inferno estará cheio de gente que promete isso e de gente que acredita nisso. É uma mentira deslavada, é uma fraude completa, uma distorção proposital da palavra de Deus. É para estes que o apóstolo Pedro afirma: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Coloque o ato profético nessa lista aí. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Você está entendendo agora por que as igrejas jedosistas estão lotadas e as igrejas que pregam a palavra de Deus estão vazias? Muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Entendeu agora por que hoje é tão difícil pregar o evangelho? Por que o nome do evangelho está na sarjeta e a reputação da igreja está completamente destroçada? A palavra de Deus nos explica por quê. Também movidos por avareza farão comércio de vós. Isso mesmo, irmãos, comércio. Perceba que toda essa encenação, que todo esse teatro, que toda essa pantomima gira em torno de dinheiro, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. O inferno, o abismo e a condenação aguarda por essas pessoas. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, meus irmãos, concluindo, nós podemos estar certos de que a igreja de Laodiceia, em vez de incorporar em si mesma qualquer bem que havia nas demais igrejas, na verdade, está investida de todos os males das anteriores e mais os seus. Ela não tem amor porque abandonou o seu primeiro amor. Aí tem a maldade da igreja de Éfeso. Ela habita onde o trono de Satanás tem sido apanhado na imoralidade de Balaão, como aconteceu em Pérgamo. Ela tolera e entroniza Jezabel por ser abertamente maligna e entregue ao paganismo, como se via na igreja de Tiatira. E ela poderá ter nome de ser uma igreja viva, mas na realidade ela está morta, como era o problema da igreja de Sardes. Não compartilha das características do remanescente fiel de Filadélfia, mas antes, na realidade, é uma sinagoga de Satanás que persegue os fiéis crentes, como nós temos visto nos dias atuais. Pregue a palavra, pregue a verdade e você vai ser crucificado pela boca suja dessa gente que enriquece às custas desse tipo de heresia. Mostra-se distintamente miserável, pobre, cega e nua. Esqueceu-se da fonte das águas vivas. Haverá possibilidade de alguém vencer nesse tipo de igreja? Esse, irmãos, é o retrato da igreja de hoje. A nossa oração é que Deus tenha misericórdia do rebanho remanescente. A nossa oração é para que você que me escuta nesse momento faça parte desse rebanho remanescente. E se você está incutido, presente nesses currais de pessoas que estão sendo enganadas, saia de lá, fuja de lá. Que Deus tenha compaixão do rebanho remanescente que está espalhado por este Brasil e fora, levantando verdadeiros pastores que amem o Senhor e a sua igreja, fazendo-a voltar aos princípios que mercenários, ladrões e salteadores espoliaram e lhe despojaram publicamente. Fora os heréticos que praticam e que defendem os tais atos proféticos. Fora com os falsos apóstolos da mentira lucrativa. E voltemos à sã doutrina antes que seja tarde demais. Um grande abraço e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.